trazer a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui entramos, Pai, com a Tua presença, Jesus. Vai fazendo, Pai, o Teu querer, a Tua vontade na vida do irmão Abraão. Jesus, coloca a palavra na boca dele, Jesus, que ele venha falar, Jesus, aquilo que o Senhor colocar na mente dele, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que ele não faça do jeito dele, mas sim do Teu jeito, Senhor. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmão, da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus. Vamos dar início, a este livro, Hebreus capítulo 1. Amém? Todos acharam? Irmãos, o livro de Hebreus, por muitos, ele é tratado como o quinto evangelho, né? Nós temos o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, e muitos tratam o livro de Hebreus como o quinto evangelho, né? Porque ele é uma das cartas, dos livros mais importantes da Bíblia, porque ele vai tratar de assuntos muito importantes e ele é centrado, o livro de Hebreus, do primeiro capítulo ao último, ele é centrado em Jesus, né? Então ele vai tratar sobre Jesus, do começo ao fim. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os hebreus, né? Cristãos, judeus, que estavam sofrendo perseguições, né? E eles estavam sendo tentados a voltar a ser judeu. Eu acho que até por nós ter chegado até aqui, os irmãos já entenderam que depois de Jesus houve vamos dizer assim, uma mistura entre novos convertidos que eram de outros povos e novos convertidos que eram povo judeu que se tornaram cristão. Então esse povo judeu que se tornou cristão sofria muitas perseguições, não que os outros não sofressem, mas eles tinham um sofrer diferente, né? Então quando vinha a tentação e as tribulações e as dificuldades, eles eram muitas das vezes tentados a voltar para os seus antigos hábitos, a voltar para as suas crenças. E o escritor aos Hebreus vai fazer a gente refletir e vai mostrar para nós que Jesus, ele é maior que os profetas, maior que os anjos, maior do que Moisés, do que os sacerdotes. Por isso que ele vai usar esses exemplos e vai usar muito o Antigo Testamento, porque naquela época existiam os livros do Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não era formado, mas o Antigo já era formado e era usado pelo povo. Então ele vai usar é o livro do Novo Testamento que mais faz referência ao Antigo, justamente por aquele povo ter muito conhecimento sobre o Antigo Testamento, sobre aquilo que Deus falou, sobre aquilo que Deus usou Moisés, sobre aquilo que Deus ter usado os profetas. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então, por conta
daquele povo ter conhecimento, ser um povo judeu, e ter conhecimento de tudo isso, o autor aos Hebreus vai usar muito o Antigo Testamento para exaltar a Jesus e para mostrar que tudo aquilo que foi anunciado no Velho Testamento se cumpre em Jesus. E aí, quem é o autor aos Hebreus? O autor aos Hebreus, ele é desconhecido. Ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu essa carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, e cada um acha que pode ter sido alguém, mas não dá para se bater o martelo e dizer quem foi. O que a gente sabe é que é um livro que é direcionado por Deus, que é algo que realmente Deus fala e que a gente deve usar como um exemplo para quando as coisas más vierem para a nossa vida, nós se lembrarmos de quem é aquele homem que morreu na cruz por mim e por você. Amém? E para a gente dar um breve contexto e a gente entender, né, para os irmãos ficarem curiosos sobre o que a gente vai tratar, né? Hebreus ele trata sobre a supremacia de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é supremo. Não existe ninguém e nem nada maior do que ele, né? Ele vai tratar sobre a nova e a velha aliança e como a nova aliança é superior à velha, a perseverança na fé e a advertência contra o retrocesso. Porque como nós já entendemos, aquele povo estava sendo tentado a voltar para os seus velhos hábitos, para o seu antigo modo de viver. Amém? Então assim a gente pode entrar em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler ele completo. Que diz assim: a revelação de Deus, o Filho é superior aos anjos. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois, a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. E o cetro do teu reino é o cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E também diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás. E como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Amém? Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, é um texto profundo, viu? Isso aqui, se você bater o olho e ler rapidinho,
ou se você só querer prestar atenção enquanto o irmão Abraão lê, você não consegue entender de primeira. Você não consegue entender de primeira. E por sinal, eu até pensei em adiar mais uma semana esse estudo para que eu pudesse estudar mais. Porque o meu material de estudo ainda não chegou. Agora chegou, mas eu não tive acesso a ele ainda. Tá na outra casa. Mas o livro de Hebreus é um livro muito complexo. É um livro para o pessoal que gosta, né? Que gosta muito disso. É um livro muito espiritual. Então, quem gosta muito de espiritualidade, tá aqui um livro para você ler e pedir para Deus falar com você. Porque é um livro realmente espiritual. Fala de muita coisa espiritual. Então, por isso que dizem que ele é uma continuação dos evangelhos. Porque vai falar de Cristo assentado à direita de Deus, vai falar da divindade de Jesus, né? Então, ele é um livro muito espiritual. E no versículo de número 1 e 2, vai nos falar o seguinte, que Deus, ele falou pelo Filho. Então, vamos lá. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Veja, aqui o que ele está trazendo? O que o autor aos Hebreus está trazendo aqui para aquele povo? Ele está falando simplesmente, olha, Deus, ele falou conosco através dos profetas, muitíssimas vezes e de diversas maneiras. Através dos profetas, Deus falou com a gente. Mas nesses últimos dias, recentemente, Deus falou conosco através do seu próprio Filho. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, lembra de tudo aquilo a qual os profetas falou, a qual tudo aquilo que foi falado foi dito. Agora se conclui, se finaliza, se termina através de Jesus. Então, Jesus, ele é a conclusão de tudo aquilo que os profetas falaram, agora termina em Jesus. Então, o que isso quer dizer? Que o centro, o final, a conclusão, o resoluto de tudo o que está escrito aqui é Jesus. Então, não é que Jesus, ele foi Deus abençoe. Não é que Jesus, ele foi um acaso, ele foi uma coisa sem querer, e os profetas profetizaram, a gente precisa, e Deus lá no céu falou, não, a gente precisa resolver agora isso tudo que os profetas profetizaram, e agora eu tenho que mandar meu filho para que se conclua o que os profetas profetizaram. Não foi isso. O plano de salvação já estava formado antes mesmo do mundo existir. Então, antes mesmo de eu e você ser criado, antes mesmo do fundamento de todas as coisas, de todo o universo, da terra, de tudo, o plano de Deus já estava formado, já estava ali estabilizado, já estava ali programado o que iria acontecer. Não foi um acaso, um acidente em que Cristo teve que vir para a terra. Não, de maneira nenhuma. Então, aquilo que os profetas profetizaram se concluía em Cristo Jesus. Os irmãos conseguem entender isso? Agora, ele não falou mais pelos profetas, ou por sinais, ou por maravilhas. Não, agora ele falou conosco, falou naquela época e continua falando conosco diretamente. Ele nos deu livre acesso ao Pai, porque através do Filho nós temos acesso ao Pai. Então, ele quer trazer isso, que o próprio Deus enviou e falou através do seu Filho. Então, aqui ele já estabiliza uma nova aliança com o povo. Que, olha, naquela época eu falava, vamos supor assim, por mensageiros, por terceiros. Eu mandava alguém.
Agora eu dei o privilégio a vocês de mandar o meu próprio filho para falar com vocês. Isso é muito importante porque o autor aos Hebreus traz uma carga que talvez eles não estavam dando para aquilo que Jesus falava. E muitas das vezes acontece em algumas igrejas que a gente às vezes duvida se pode ser chamado de igreja, da diminuição daquilo que o próprio Filho de Deus falou. Então, aquilo que o próprio Jesus Cristo falou, meu irmão, é algo a ser tratado como preciosidade. Como preciosidade. Porque não se pode ser acrescentado nem retirado um tio daquilo que o Filho de Deus falou. É soberano. Aquilo que Cristo trouxe para nós por palavra, por ensinamento, não pode ser alterado. Não se pode ser mudado. Porque é a suprema profecia. Não tem nada maior, não tem mais nada grandioso. Homem, mulher, ninguém pode colocar algo acima daquilo que Cristo falou. E nem da Bíblia. Não é, está escrito isso, mas eu acho isso. Não, não tem achar. A Bíblia não dá essa autoridade, não dá essa terceira via, não dá esse tipo de dúvida, esse tipo de pensamento, não. Nós não podemos contrariar aquilo que a palavra de Deus nos fala, aquilo que Deus falou para nós. Então, quando ele traz isso, o autor aos Hebreus traz isso, ele traz para a palavra de Cristo uma autoridade. Então, aquele povo tinha muito para autoridade aquilo que o profeta falava. Mas aqui ele vai dizer, a maior autoridade está sobre aquilo que o Filho de Deus falou. Porque ele é enviado de Deus. Ele é Filho de Deus. Então, aí, ele dando essa autoridade sobre a palavra, agora ele vai dar autoridade sobre o Filho. A autoridade do Filho. No versículo de número 2, ele já termina falando que, por meio de quem também fez o universo. Através de quem? E aqui ele está falando de quem? De Jesus. Através dele foi feito o universo. Ele é, aí do 3 ao 4, ele vai dar autoridade ao Filho. Ele é o resplendor da sua glória. Ele é o resplendor, ele é aquele que resplandece a glória de Deus. E é a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos e a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Então aqui ele coloca a autoridade e a grandeza de Jesus. Por quê? Porque o universo foi feito por ele. Que é o final do versículo de número 2. Ele resplandece a glória de Deus. No começo do versículo de número 3. Ele é a representação exata do ser de Deus. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E no final do versículo de número 3, ele vai colocar o quê? Ele se assenta à direita da majestade, nas alturas. Ou seja, depois de ter feito a purificação, depois de ter entregue e ter feito a sua missão aqui na terra, ele senta ao lado da majestade, onde não tem ninguém mais assentado. É Deus e à direita dele o Filho. E no versículo número 4, tornando-se superior aos anjos, e a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Ou seja, um nome sobre todo nome, Jesus. Não existe outro, não existe maior, não existe. E aí, então, por aqui a gente consegue entender uma coisa. Ele é herdeiro de tudo, criador do mundo, resplendor e expressa a imagem do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. E ele fez a purificação dos pecados e está assentado à direita de Deus. Aqui, já
traz a superioridade de Cristo acima dos profetas, que foi o que foi tratado no começo. Ou seja, Cristo, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, porque é um nome acima de qualquer outro nome. E agora, no versículo de número 5 adiante, ele vai trazer provas de que Cristo, ele é realmente superior. E aí eu vou pedir para que os irmãos vão abrindo suas Bíblias aí. Irmãzinha, pode abrir em Salmo 2:7. E como eu falei, o autor aos Hebreus, ele vai começar a trazer o Velho Testamento para trazer como argumento para aquele povo, que conhecia muito bem. Ele está falando, olha, essa escritura que você conhece, que você sabe bem, ele está aqui, ele passou por essa terra, ele era o Filho de Deus, tudo se cumpre nele. Então, a Armandinha abriu aí em Salmos 2:7, Sabrina abre em Deuteronômio 32:43. Deixa eu ver. Samanta abre em Salmo 45. Lindinha abre em Salmo 102. Deixa eu ver aqui. A Denise abre em Salmo 110. Amém? Então vou começar primeiro com a Armandinha, mas calma aí, Armandinha. Primeiro vamos ler aqui, eu leio aqui o versículo número 5. Pois a qual dos seus anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele será filho. Pode ler aí pode pegar aqui o microfone. Porque isso não... pode ser. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aqui ele vai trazer o primeiro. Quais dos anjos que Deus pegou e disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei? Os anjos, irmãos, são criações. Jesus, ele é imagem, ele é resplendor de Deus. Jesus, ele não é um anjo. Ele não é um anjo. Ele não é um servidor, ele não é um mensageiro. Ele não é um benfeitor somente, né? Ele não é. Não é a característica principal de Jesus ser essas coisas. Então, ele aqui fundamenta. Pois quais dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho e hoje te gerei? Qual? Ele vai trazer esse argumento. Ele precisa que eles entendam, esse povo precisa entender, a gente precisa entender a soberania de Cristo e dar a determinada importância, porque quando nós viemos numa santa ceia, ou quando é pregado aqui sobre a crucificação, ou quando é trazido aqui a santa ceia, nós precisamos entender quem é Cristo, qual é o papel dele, qual é a soberania dele, qual é a grandeza de Cristo, porque senão, meu irmão, você que toma a sua ceia, você não chora, você não se arrepende, você não se sente amargurado, você não tem o coração quebrantado, porque você não entende quem foi verdadeiramente aquele que morreu na cruz por você. Então, se você não tem o entendimento da grandeza de Cristo, a Santa Ceia para você é como se qualquer um tivesse morrido naquela cruz. E não foi qualquer um, não foi um, sabe, não foi um coitado, não foi um qualquer, foi realmente o Filho de Deus, soberano, nome sobre todo nome, que resplandecia a glória de Deus nele, que tem autoridade sobre os anjos e sobre a sua palavra tem poder, aleluia, está sentado à direita de Deus, não é, sabe? Nós não podemos ter uma informação leiga sobre o nosso Salvador. Ele foi alguém, ele é alguém, ele é
todo-poderoso. Ele não sabe, ele não é, sabe, alguém possa, igual Paulo vai dizer, possa ser que alguém possa morrer por outro, mas ele nos amou antes mesmo que nós o amássemos, ele nos deu a vida, ele deu a própria vida e sofreu quieto o pecado do mundo, quando nós éramos pecadores. Essa pessoa tão importante, esse ser tão grandioso, morreu por uma pessoa como eu e como você, que não consegue cumprir a própria palavra, que nós falamos que nós vamos vir aos cultos todos os dias, nós falamos que vamos ser um bom cristão todos os dias, nós falamos que vamos parar de cometer os mesmos pecados todas as vezes, e nós não conseguimos cumprir a nossa própria palavra perante a esse Deus que deu o seu Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados. Então esse Deus morreu por esse povo. Olha só. Olha só. Quem aí está em Deuteronômio? Sabe, né? Calma aí, eu vou ler o 6. E você entra. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aí entra Deuteronômio 32, 43. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então, qual é aquele que merece adoração? Vamos colocar assim, para eu não falar uma palavra que os irmãos possam interpretar errado. Mas quem é aquele que merece adoração? Quem é aquele que pode, né, ser feito uma imagem, uma escultura para que o adore? Quem é? Né? Quem é esse? Porque no mundo nós temos isso. Qual é o jogador de futebol, né, que pode, né? Porque isso, aqui ele coloca, no versículo de número 6, ele coloca: e ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, Deus introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui ele coloca, ele mostra a soberania de Jesus. Mas a gente não vê, a gente vê, não a anjos, né? Mas a santos, por exemplo, a gente vê uma adoração. Mas tem gente que não adora santo. Mas qual é o jogador de futebol? Qual é o ator? Qual é o líder religioso? Qual é o pastor? Quem é que merece algum tipo de adoração? Quem é? Quem é? Aqui eu não estou falando que você não pode ter um certo tipo de admiração pelo trabalho de fulano, de ciclano, e eu falo: nossa, eu acho legal, eu acho bacana. Mas gente que tem como adoração. Adoração. E a gente entende isso. A gente entende isso. Eu não vou entrar no mérito daquilo que você deve ou não fazer na sua vida, ou daquilo que você deve ou não assistir, porque eu não sou muito a favor disso. Mas a gente tem que podar alguns tipos e parar de alimentar alguns tipos de comportamentos que nos trazem a esse tipo de idolatria a certo tipo de coisa. Então, idolatria, já preguei muito aqui sobre idolatria, mas é tudo aquilo que nos rouba a atenção de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nos tira do foco. Aquilo que a gente, se tiver que escolher, prefere fazer determinado tipo de coisa ao invés de ir para a casa de Deus. A gente, sabe, e eu falo isso com o maior nível de ponderância, irmão. Com o maior nível de ponderância. É bom frisar, é bom que nenhum cristão falte nenhum dia de culto.
É bom. É isso que eu estou falando. Você crê, você enxerga isso de uma forma ruim? Só que nós temos que ter a ponderância de entender que muitas das vezes nem é possível. Não é possível. Agora, eu também tenho a lógica em entender que um irmão que nunca sentou nesse banco aqui numa quarta-feira, ele não está aqui porque não é possível, ele está aqui porque ele não quer. Não é? Não é porque ele tem que estar com a família, né, Denise? É porque ele não está aqui porque não quer. Entende? Então, a gente entende, né? A gente tem que ser ponderável a isso. Mas os crentes que não conseguem vir 2, 3 quarta-feiras no mês, porque na quarta-feira ele tem que assistir o jogo do time, ele tem que ver a série, ele tem que assistir o capítulo, ele tem que ler o livro, ele tem uma religiosidade, uma rotina que não pode ser quebrada e essa rotina não tem espaço para Deus. Então, quem é que merece essa adoração? Sendo que até os anjos o adoram. Quem aí está eu vou continuar aqui o 7, que é uma continuação. Sobre os anjos, ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Então, ele tem um controle sobre os anjos. Jesus, ele não foi crucificado, não é porque ele não tinha poder, é porque era necessário que ele fosse crucificado. Quando ele foi preso e o seu discípulo cortou a orelha do soldado, ele não estava sofrendo aquele risco, não é porque ele era um homem indefeso, é porque ele tinha que passar por aquilo. Era necessário. Ele estava ali sabendo muito bem, e não era o discípulo, não era ele mesmo, não era o seu poder, nem era o seu braço. O único que ele tinha consciência disso. O único que podia afastar dele aquele cálice era Deus. Então, ele não deu ordem aos anjos, ele não deu ordem aos discípulos, ele não correu no momento em que ele era para ser crucificado, ele não correu, ele aceitou, e ele foi ao Pai, clamar ao Pai, falar: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Possível não foi. Então, ora, se Deus me enviou aqui para fazer o projeto de salvação, eu clamo a Ele porque eu tenho fé, eu clamo a Ele para que Ele afaste de mim um cálice a qual eu não quero passar, uma dor, uma prova a qual eu não quero passar, uma dor a qual eu não quero passar, e Ele faz com que eu passe por essa dor, por essa prova. Ele, sendo todo-poderoso Deus, Pai da eternidade, conhece melhor os caminhos do que eu mesmo, tem os melhores planos do que eu tenho. O que me resta fazer é negar o plano de Deus ou é aceitá-lo? O próprio Filho de Deus aceitou o plano ao qual o Pai havia colocado, o caminho ao qual ele tinha que traçar. Ele mesmo aceitou. Da mesma maneira somos nós. Ora, se Deus, na bem-aventurança, nós adoramos a Deus, porque quando tudo vai mal, nós não vamos adorar. E se nós pensarmos assim, quer dizer que Deus, Ele é aquilo que a pastora falou, mas talvez eu esteja falando de uma pastora de um jeito mais bonito, mas nós pensamos e entendemos que Deus está no dinheiro, na riqueza, no poderio financeiro. Ora, então você quer dizer que Deus não é na vida do pobre? Não, Deus é na vida do rico, Deus é na vida do pobre, Deus é na vida daquele que vive bem, mas Deus também é na vida daquele que é miserável, e Ele tem salvação para todos. Toda raça, toda língua, toda nação, todo povo, toda etnia, todos. Amém? Salmo 45, quem está? Eu vou ler o 8 e 9, aí você vai para o 45. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aqui, sabe? Pode pegar aqui? O meu coração ferve com palavras boas. Falo o que tenho feito do tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor.
Tu é mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Aqui fala da bênção de Deus para com seu filho. E o reino de Jesus, ele não é momentâneo. Ele não é momentâneo, não é passageiro, não é por um milênio. O reinado de Cristo Jesus, ele é eterno. Ele é eterno. E quando ele veio aqui na terra, ele não foi destituído do seu trono, e ele não deixou de ser herdeiro. Ele continuou sendo filho de Deus. Ele era homem, mas continuou sendo filho de Deus. Então, não é uma coisa momentânea, não é uma coisa passageira, não é uma colônia de férias que depois vai se acabar. Ora, as bênçãos de Deus caiu sobre o seu filho. Olha, e aí a gente vamos voltar para a palavra para a gente ter um entendimento agora completo. Mas sobre o filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século do século. O seu cetro do teu reino é o cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Ou seja, o próprio Deus ungiu com óleo de quê? De alegria. Mais do que aos teus companheiros. Ou seja, o reinado de Cristo Jesus aqui na terra não é um reinado passageiro, não é uma coisa momentânea. Não é enquanto você está vivo, você vai viver 70, 80, 90 anos, 100 anos aqui na terra. Mas quando você vai morrer, ele vai continuar reinando. Ele não reina só na sua vida terrena, mas ele reina também na sua vida espiritual. Ele reina na sua vida imaterial, ele reina por completo. Ele é o dono do mundo, pela sua palavra foi feita. Tem poder, através dele foi feito o universo. Ele estava antes do fundamento de todas as coisas, do firmamento de todas as coisas. Ele já existia. João vai nos explicar muitíssimo bem isso em João 1, conhecido. O reino de Jesus é eterno, o seu trono é eterno. Ele está assentado à direita de Deus para sempre, irmão. Não há quem possa o destituir, não tem impeachment, não tem votação. Ele é o nome sobre todo nome, pelos séculos e séculos. O 10 a 12. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, os teus anos não terão fim. Salmo 102. Quem pegou o Salmo 102? Quem? Sem ninguém. Pode ler. 102. Pode ler o Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Acho que eu não coloquei o versículo. Pode sentar, Nini. Mas, é porque é o capítulo 102 completo. Mas eu não grifei o versículo correspondente. Mas eu vou achar. Aqui, se você ler o capítulo 102 de Salmos completo, você vai entender que, porque o salmista ele vai trazer sobre a criação, né? E ele vai nos mostrar, igual está aqui no versículo 10 e 12, sobre os céus e a terra. Aqui fala que tudo passa, né? A terra pode se acabar. Eu estava vendo esses dias sobre as 7 quedas d'água, não é nem da minha época. Talvez os mais velhos, né, conheçam, alguém já tenha estudado na escola. Mas as 7 quedas d'água
Era um lugar, eu vi as fotos, muito bonito, né? Eram várias cachoeiras caindo ao mesmo tempo. É onde fica a represa da... Qual é aquela represa famosa? Urapuru? É... A Irapuru, né? A represa? Não. Irapuru, me esqueci. Mas, enfim, era uma coisa natural incrível. Diziam que aquelas rochas, né, para elas se deteriorarem, era mais de 500 anos caindo água constantemente naquelas cachoeiras até aquilo ali se acabar. Era muito tempo para aquilo ali se acabar. Eram algumas quedas d'água assim, uma coisa linda. E vinha gente de todo canto do mundo e do Brasil para ver aquela beleza, né? Só que aí decidiram fazer, é que não me fugiu o nome da represa, mas é a represa que abastece o Brasil e também o Paraguai. E decidiram fazer a represa. Quem olha para aquela imensidão, talvez, né, era 1980, quem olha para aquelas cachoeiras imensas caindo, fala, isso aqui, meu amigo, essa água aí nunca vai se acabar, nunca vai cessar. Quanto é que é de tempo para essa rocha desaparecer? Mais de 500 anos. Ixi, isso aí eu vou morrer, vai estar aí. Então, se acabou. Se acabou. Fizeram uma baita de uma represa, né? Que fornece energia, se não me engano, para 20% do Brasil e para 90% do Paraguai, mas se acabou, né? Tudo passou. Tudo passou. Eu e você vamos passar. A Bíblia fala que a nossa vida é um sopro. É um sopro. Então, diante dessa pequenez, fica difícil, muitas das vezes, a gente até entender a grandeza de Deus. Porque nós somos tão pequenos, que o irmão Abraão pode passar aqui à noite, dias e dias, falando da grandeza de Deus, que talvez ainda não entre no cérebro de alguns. E muito menos a grandeza do Filho de Deus. Não consegue, sabe? Tem gente que... Não é tem gente, é o ser humano, porque a gente é tão pequeno que a gente não consegue entender isso. E aí, vem o salmista e nos traz isso, né? Ele nos traz isso. Que ele vai, se eu não me engano, no 102, ele vai falar que é como um pelicano, que é como um pardal, sabe? Olha com que ele vai se comparar. Porque para ele tentar chegar à grandeza, ele teve que se diminuir. Para ele engrandecer, para ele tentar chegar perto daquilo que é Deus, daquilo que é Jesus, ele teve que se diminuir, é um pelicano. Ora, a pastora falou, o homem que teve tudo, teve as mulheres, teve tudo. Tudo ele teve. No final da sua vida, vamos falar um pouco sobre Salomão. Durante a sua vida, Deus abençoe ele, gente. Durante a sua vida, ele teve todo o dinheiro que um homem poderia ter, né? Não sentia falta. Questão amorosa, ele tinha tantas mulheres, sabe? Ele poderia dormir cada dia com uma mulher que ele só iria repetir depois de sei lá quantos anos. E no final de sua vida, ele chegou à conclusão de que, igreja? Todo mundo sabe. Qual é a conclusão a qual Salomão chega? Tudo é correr atrás do vento. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Porque nesse mundo, onde essas coisas que têm valor, aquilo que realmente tem valor, quando o mal, ele parece tão mais valioso, o bem começa a perder valor. Porque se nós tivermos uma sociedade a qual o bem é visto como o melhor que você pode fazer, é o bem, o mal vai perder relevância. Ninguém vai querer fazer o mal porque ninguém quer fazer o mal. Agora nós
Nós vivemos aí você fala, quem quer fazer o mal, meu Abraão? Mas tu não conhece aí um louco, uma louca aí, né? Que vê prazer em fazer o mal, que vê o bem, que o bom é passar a perna em alguém, o sábio é ser mais inteligente do que o leigo. Então, nós estamos numa sociedade a qual ser bom, ser um ser humano que busca a bondade, a boa-aventurança, o bom caminho, isto, nesses dias, está caindo em desuso. Está caindo em desuso. Então, ser sincero, ser verdadeiro, não ser mentiroso, não falar mal da vida dos outros, não estar em rodinha de maledicência, nem de profanação. Isso, nos dias atuais, no mundo, fora do âmbito congregacional ou da sua experiência de vida entre você e Deus, fora desse meio, esse tipo de atitude não traz benefício. Não traz benefício. Porque você pode até ser lembrado como uma pessoa justa, como uma pessoa correta, mas as pessoas não têm isso como benefício. Elas falam, poxa, essa fulana, ciclano, ele tem tudo isso, mas ele está perdendo algo para ser assim. As pessoas enxergam desse jeito. A Daiane é uma pessoa muito correta. Ela poderia ter ganhado 200, mas ela preferiu ganhar 100. É uma pessoa muito correta. As pessoas falam isso. Mas, muitas das vezes, quando viram as costas ou quando saem, falam, mas ela também perdeu 100 reais. Então, não vem como benefício. Não, ela foi uma pessoa correta, mas hoje ser uma pessoa correta é um malefício. É prejudicial. As pessoas veem como prejudicial. Mas nós devemos entender que nós não estamos aqui para trazer benefício ou para buscar benefício para si próprio, mas sim para fazer aquilo que é correto perante a Deus. Perante a Deus. Ora, quando um marido ou quando uma mulher se casam, eles fazem ali um juramento, não somente entre eles, mas também um juramento perante a Deus. Não é verdade ou estou enganado? É um juramento perante a Deus. É algo civil, é algo pessoal e também é algo santo. O casamento é algo santo. O homem, muitas das vezes, uma mulher acha que traindo o seu marido ou traindo sua esposa, está traindo somente sua confiança, sua lealdade, mas também está traindo a Deus. Também está traindo a Deus. E isso é em todas as coisas na nossa vida. E aí a gente começa a pensar o quanto nós traímos a confiança de Deus e a lealdade de Deus. Amém? Eu parei aonde, irmãos? No 13? É que já é o finalzinho, né? Eu achei que eu ia terminar em meia hora, vocês acreditam? Mas qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita? Eu estou com medo do salmo estar errado. É Salmo 110, versículo 1. Quem está aí? Amém, calma aí. Mas qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Amém? Aí a Denise. É o 110, versículo 1. Porque os irmãos pediram para gravar, aí os irmãos têm que ouvir. Disse o Senhor ao meu Senhor, assentar-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou estrados dos teus pés. Amém. Acertei. Nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum homem de Deus. Isso aqui,
isso aqui não é, diminuindo, entendeu? Porque tem gente que se incomoda. Está diminuindo o pastor. Não estou diminuindo de maneira nenhuma. Não estou diminuindo o profeta. Não estou diminuindo o homem de Deus. É porque nenhum chega aos pés, nem se compara, nem um anjo chega pertinho, nem proximidade daquilo que é o Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho. Ele é maior que os profetas, ele é maior que os anjos, ele é maior do que as potestades, ele é maior do que tudo. Nós sem Deus não somos nada, porque ele é tudo. Ele é tudo, irmão. Não é que nós somos algo interessante, não é porque eu tenho uma qualidade, não é porque eu sei falar bem, que aí Deus ele vai me usar. Ora, eu sem Deus, eu sem Jesus, o que eu sou sem Jesus? Eu, com esse pensamento péssimo que eu posso ter, de achar que eu sou alguma coisa e Deus me usa porque eu sou alguma coisa, é a pior coisa que eu posso pensar. É a pior coisa que eu posso pensar. Não, porque eu falo bem, porque eu tenho, sabe, porque os irmãos gostam de mim, aí Deus me escolheu, porque eu tenho todas essas qualidades. Ai, meu Deus do céu, é uma síndrome de protagonista. E a gente se esquece que nós é como um pelicano, que nós é como uma pomba, que a nossa vida é como um sopro. E que se não fosse a misericórdia de Deus e a sua bondade e a vida dele em nós não seríamos nada, e através dele nós temos o milagre da salvação. E ele é aquele a quem assenta à direita do trono de Deus, que não tem mais ninguém perto, e Deus enviou o seu Filho, porque Cristo, ele reina, e ele é soberano, e todo o resto o servem. Isso é forte. Isso é forte. Cristo reina. E os anjos, e os profetas, e os homens de Deus, e as mulheres de Deus, e a mocidade, e o círculo de oração, e a irmã do coque, e a irmã da oração, e a profetisa, e o profeta, e o varão, e o levita, todos, e todo o resto servem a Deus. Porque Cristo reina. Cristo está à direita de Deus. Cristo está no trono. Glória a Deus por isso. Porque, por que ele está lá? Por que ele está lá? Porque toda a honra, toda a glória, todo o poder pertencem a Ele. Por quê? Porque sem Ele não haveria sido feito nada. Sem Ele não teria se salvo nada dessa terra. Sem Ele nós não entraríamos no reino de Deus. Sem Ele, eu e você não seríamos nada. Amém? Glória a Deus. Aqui nós entendemos que Cristo, ele é o centro e ele é a revelação de Deus principal. Ele é Deus em essência e em poder. Ele não é algo semelhante a Deus, ele é o próprio Deus. E é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Não devemos exaltar ninguém a não ser ele, né? Homens ou profetas, seja ele o top ou seja ele qualquer um. E ele reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade.